Fica à vontade. Que bom. Muito obrigada, deputado. Então, bom dia a todos, né? Agradecer em seu nome o espaço para que a ANUP possa, enfim, trazer sua colaboração, suas considerações, reforçar que a ANUP, desde o princípio das discussões do plano, tem participado ativamente aí, enfim, acompanhando, sugerindo, fez parte do CONAI também. Então, para nós é muito importante, são muito importantes esses espaços de discussão. Eu vou ser bastante objetiva e ir direto para as metas aí começar pelo objetivo 13 e trazer algumas considerações que nós temos com relação às metas, né? Especialmente com relação à meta 13A, quando a gente fala do acesso, mas acho que é importante, o painelista anterior reforçou um ponto, né? Temos que ser bastante realistas, então estamos bastante alinhados com os objetivos e as metas propostos, mas obviamente que nós temos uma preocupação, um desafio, né? Um desafio grande no cumprimento dessas metas. Então, para nós é importante deixar as estratégias de execução desse plano bastante claras, né? Bastante assertivas. Quando a gente fala do acesso, do aumento aí da taxa líquida de acesso à educação superior para 40%, nós aderimos absolutamente ao ponto, mas a preocupação é que hoje gira em torno de 20%. Então, nós temos aí um prazo exíguo para dobrar essa taxa líquida. E, obviamente, a gente precisa de apoio para que isso aconteça, né? E muitos comentaram a respeito, mas é principalmente com relação aos programas de financiamento, como o ProUni, como o FIES. Nós entendemos que há necessidade de respaldar, de fazer uma revitalização desses programas para efetivamente atender os estudantes que precisam acessar a educação superior. Hoje o que a gente vê é uma ociosidade nas bolsas, né? Então, obviamente, há um descompasso entre a oferta, o formato do programa e as necessidades dos alunos. Só para, como exemplo, como ilustração, em 2000 ofertadas 112 mil bolsas de FIES, das quais apenas 28 mil foram utilizadas. Então, de fato, o financiamento existe, ele precisa ser revisto e adequado necessidades reais dos nossos estudantes, eles precisam ser atrativos, né? Assim como a Bolsa Permanência. Então, foi muito interessante escutar todos os programas que estão sendo desenvolvidos pelo governo, mas efetivamente eles precisam ser implementados e adequados à realidade dos nossos alunos. E quando nós falamos do financiamento, nós não estamos falando apenas do acesso, mas também da permanência. Então, o financiamento, os programas de financiamento estudantil, eles endereçam tanto a meta 13A quanto à meta 13C, né? Obviamente que os estudantes hoje têm uma dificuldade financeira importante para se manter na graduação e vão ser também apoiados por uma nova visão a respeito desses programas de financiamento. Uma outra preocupação que nós temos quando falamos do acesso, da ampliação do acesso à educação superior, tem relação também com o novo marco regulatório, né? Então, também, como já foi falado, nós entendemos que há uma preocupação bastante grande do Ministério da Educação e nossa também com relação à qualidade, com relação à oferta da educação superior, mas nos preocupa que algumas restrições impostas à educação à distância possam, de alguma maneira, trazer desafios, né, ao ingresso de novos alunos e até à manutenção dos atuais alunos, especialmente quando nós falamos aí de cidades, de regiões do Brasil que não são atendidas por nenhuma instituição de ensino presencial. Então, esse ponto também é um ponto que precisa ficar como pano de fundo quando se fala numa ampliação da escolaridade líquida, né, da taxa líquida de acesso à educação superior. Bem, sobre a meta 13C, também aqui, assim, esse é um dilema, eu entendo que é uma dor que todos nós sofremos na educação superior, um problema que é multifacetado, a gente não está falando só de uma causa quando a gente fala de evasão no ensino superior, uma evasão que é bastante alta, são taxas que giram aí em torno de 57% e considerando instituições públicas e privadas, porque sim, né, as taxas de evasão nas instituições públicas também são altas, também são grandes. Quando a gente pensa na educação à distância, esse percentual aumenta um pouco mais, são dados preocupantes e nós precisamos, obviamente, nos debruçar e pensar em políticas que garantam a permanência desses estudantes e a conclusão do seu curso de graduação. A conclusão, quando a gente olha para as taxas de conclusão, a partir dos dados do INEP, de fato, são
números que nos assustam, são números que nos fazem refletir sobre ações que precisam ser tomadas para evitar ou para reverter esse cenário. Então, novamente reforçando, é necessário para garantir a permanência dos estudantes uma adequação aos programas de financiamento, então eu entendo que esse é o ponto principal e central aqui, mas também políticas que possam ser utilizadas para suporte acadêmico, para suporte psicossocial e de acesso ao mercado de trabalho desses estudantes. Nós sabemos que são essas políticas que vão apoiar os estudantes para que eles se mantenham na graduação, para que eles sigam estudando e consigam concluir seus cursos com êxito. Nós temos que buscar ferramentas que efetivamente consigam garantir a permanência desse aluno. Passando para a meta 14, quando a gente fala de qualidade de ensino na graduação, de fato, para nós é bem importante falar desse tema, mas esta meta precisa ser mais clara, né? Mais objetiva. Fala de qualidade em educação, quais são os padrões que nós estamos estabelecendo? Quais os padrões mínimos de qualidade que deveriam estar descritos para serem atingidos pelas instituições de ensino superior? Que indicadores nós vamos utilizar? Quais são os indicadores que vão ser utilizados para efetivamente avaliar os padrões de qualidade? A meta, na verdade, ela só vai ser execuível se a gente conseguir deixar muito claro todos esses pontos. O que se espera quando se fala em qualidade, porque esse é um termo, é um conceito bastante amplo, né? Então, eu entendo que nós temos que ser um pouco mais claros aqui, um pouco mais objetivos. Já partindo para a meta 14B, onde se fala, 14B e 14C, onde se fala da ampliação trabalho, né, do percentual aí de professores de tempo integral, mas também da titulação docente, nós temos também a preocupação de que isso aconteça. Nós sabemos o quanto a formação continuada de docentes ela é importante, ela é essencial para o sucesso e para a qualidade da educação superior no país. Mas nos preocupa um pouco o desafio, primeiro, de garantir que as categorias administrativas sejam contempladas com coerência quando a gente fala dos percentuais de tempo de dedicação do corpo docente, né? É importante entender que a gente tem, conforme a legislação, algumas conformações diferentes quando se fala de universidades, de centros universitários, de faculdades. Então, também entender como é que nós vamos fazer essa exigência, colocar como meta uma situação como essa. Também a preocupação que nós temos com relação à ampliação da formação no estrito. É preciso, embora tenhamos aí um índice de escolaridade de mestres e doutores crescendo a cada ano, é preciso também que haja espaço, que haja condições para que mais professores tenham acesso e tenham um programa de incentivo aí à formação do estrito sensu. Então, esse é um ponto também de bastante atenção que nós entendemos que precisa ser contemplado. Nesse sentido, nós pensamos que o investimento em formação continuada deveria ser um ponto de atenção quando a gente fala dessa meta, né? Uma formação continuada que, obviamente, incentive o estrito sensu, mas que também incentive a atualização pedagógica dos professores, que é um item cada vez mais importante quando a gente fala da atividade docente nos dias de hoje, que incorpore aí o que já foi falado também por alguns colegas a respeito das novas tecnologias, da inteligência artificial e dos desafios geracionais que nós estamos enfrentando dentro das instituições de ensino superior. Nos parece mais adequado, né, que na verdade a gente consiga também criar, que o plano fale sobre uma avaliação robusta, uma avaliação contínua, né, com indicadores que sejam claros, que reflitam exatamente o que se espera aí dos índices de qualidade, né, com relação à infraestrutura, corpo docente, projeto pedagógico. Nesse sentido, o trabalho que o INEP vem fazendo pode ajudar muito, né, os indicadores trabalhados pelo INEP pode ajudar muito a construir aí uma visão do que nós acreditamos ser importante para dar mais objetividade, mais tangibilidade ao plano. No tempo. Muito obrigada, deputado. Obrigado à professora Sara Pedrini pelas suas contribuições. E antes de passar para o último expositor, que também vai fazer sua exposição na modalidade virtual, agradecer aqui também a presença da deputada federal, professora Gorete, né, e pelas contribuições que tem feito na Comissão de